Precisava de um momento só meu, um espaço, onde eu pudesse respirar longe do peso que minha vida se tornará. Acordei naquela manhã com a sensação de que a verdade estava prestes a vir à tona. Na cidade grande, sou Lucas, o amante apaixonado. Com Sofia tudo é intenso, divertido, cheio de segredos deliciosos, mas quando estou em Campo Verde sou o marido dedicado, àquele que faz questão de levar minha esposa, Ana, para jantar toda sexta-feira. A vida dupla parece funcionar até que a mentira começa a escorregar entre os meus dedos. Não é fácil viver assim, a culpa me consome às vezes, especialmente quando vejo Ana sorrindo na cozinha preparando nosso café da manhã. Essa cena me corta mais do que eu gostaria de admitir. O que eu estou fazendo com isso tudo, me pergunto, enquanto um nó se forma na minha garganta. Às vezes penso como seria simples se eu pudesse ser apenas um homem em um lugar. A pressão de manter tudo em ordem me deixa angustiado, o medo de perder tudo que construí com Ana me atormenta, afinal ela não merece isso e Sofia faz meses que não consigo tirar a imagem dela da minha cabeça. Mas será que vale mesmo a pena arriscar tudo por dois amores? Esse é um dilema que me persegue num dia, aparentemente normal. Uma mensagem simples vem e vira a minha vida de cabeça para baixo. Vamos conversar, preciso te contar algo. Vem de um número desconhecido, mas meu coração já dispara. Espero que não seja nada com a Ana. Eu desejo em silêncio, porém no fundo sei que a verdade, só por ser uma verdade, nunca é simples. Um frio na barriga se instala. Não sei se quero abrir aquele conteúdo. A verdade é que eu vivo com o medo constante de que alguém descubra quem eu realmente sou. Os dois homens que habito, portanto, enquanto meu peito aperta e minha mente viaja por cenários catastróficos, eu ainda me pergunto o que eu faria no lugar dele, e essa dúvida me consome em silêncio como um eco de uma sala vazia. Provavelmente eu não teria coragem para me enfrentar. O peso da dúvida e da culpa torna-se quase insuportável. Eu me pergunto se talvez, só talvez, eu tenha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, e o que virá a seguir. Isso é algo que ninguém pode dizer. O que posso afirmar, no entanto, é que o caminho à frente, por mais incerto que seja, não poderei percorrê-lo sem enfrentar as consequências de tudo que esconde. Um segredo pode nos proteger, mas também tem a capacidade de nos destruir, e eu sou o vivo exemplo disso. Eu sou Lucas, um homem dividido entre duas vidas que mais parecem mundos distintos. Em Campo Verde minha rotina é simples: acordo cedo, tomo um café com Ana, minha esposa, e sigo para o trabalho. Fazemos compras aos sábados, cuidamos das plantas no quintal e à noite, geralmente, assistimos a nossa série favorita. É uma vida tranquila, mas muitas vezes sinto que falta alguma coisa. Já em Metrópolis tudo muda, as cores são mais vibrantes, as luzes mais brilhantes e a energia parece pulsar. Aqui sou um amante apaixonado, e o coração acelerado da cidade reflete a intensidade do meu relacionamento com Sofia. Ela é incrível, cheia de vida, risadas e uma maneira de me fazer sentir que estou verdadeiramente vivo. Quando estou com ela, esqueço do mundo e por alguns momentos a vida parece perfeita, mas a leveza desses momentos não dura. A culpa aparece como uma sombra, puxando meu coração de volta para a realidade. O sorriso de Ana e o carinho que construímos são muralhas que coloco entre nós, mas receita não é eterna. Uma parte de mim sabe que esse jogo de ocultar a verdade não pode continuar para sempre. E eu estava certo. Uma manhã a campainha tocou. Quando abri a porta encontrei uma carta amarelada, com o papel fino, que parecia ter saído de um baú antigo. A primeira coisa que eu pensei foi em jogar fora, mas algo me impediu. Minha mão tremia conforme abri o envelope e comecei a ler. As palavras ali escritas abordaram um passado que eu preferia esquecer, um segredo que estava enterrado sob anos de mentiras e sorrisos forçados. A carta não só me lembrava de quem eu era, mas me forçava a encarar quem eu não queria ser. O conteúdo era explosivo, algo que poderia mudar tudo: minha relação com Ana, com Sofia e até mesmo com eu mesmo. O que vou fazer agora? A pergunta ecoava na minha cabeça. Ali naquele momento percebi que a inocência tinha se esvaído. O tempo de convivência entre minhas duas realidades parecia estar chegando ao fim, e eu, sem saber como lidar com o que estava prestes a acontecer, me perguntava: vale a pena arriscar tudo? A carta me deixou em uma tempestade de emoções, enquanto uma onda de adrenalina percorria meu corpo. Eu precisava tomar uma decisão, e rapidamente. O que eu vou fazer com isso? A verdade me encarava, e eu sabia que não poderia mais me esconder por muito tempo. O dilema que me afligia agora era se eu deveria enfrentar meus demônios ou deixá-los consumir tudo o que eu amava silenciosamente.
A vida que até então parecia equilibrada começou a desmoronar como um castelo de cartas. Era uma terça-feira comum, mas algo no ar parecia diferente. Acordei em Campo Verde como de costume, mas o peso da carta que recebi ainda estava na minha mente, me lembrando de que não poderia continuar vivendo assim. Naquela noite Ana perguntou novamente por que eu tinha chegado tão tarde. Apenas disse que o trabalho tinha se estendido. O olhar dela estava cheio de desconfiança e pela primeira vez eu percebi um fio de preocupação em sua voz. Você não tem estado muito presente, Lucas. Está tudo bem dizer que estava tudo certo. Já não era uma opção viável, mas a alternativa era muito mais difícil. A pressão aumentava o que antes era uma dança entre os dois mundos. Estava se tornando uma armadilha. O medo de que Ana pudesse descobrir a verdade me consumia. Comecei a me sentir cada vez mais ansioso e essa ansiedade compartilhava espaço com a culpa. Quando eu estava com Sofia, os encontros em Metrópolis, que antes eram cheios de alegria, agora estavam repletos de tensão. Sofia, sempre perceptiva, começou a notar que algo não estava certo. Eu sabia que estava me distanciando, mas não tinha ideia de como consertar isso. Lucas, você está diferente, tem alguma coisa acontecendo? Ela perguntou numa tarde ensolarada, enquanto estávamos sentados em um café que costumávamos frequentar com tanto entusiasmo. As coisas só pioraram quando as coincidências se transformaram em uma avalanche, caindo como um peso sobre os meus ombros. Um dia, enquanto passeava por um parque em Metrópolis, Viana, com uma amiga, passando por um dos cafés onde costumava encontrar Sofia, o coração quase parou. Como é que eu ia lidar com isso, os dois mundos colidindo de uma maneira que eu não poderia controlar? Dias depois, em Campo Verde, quando voltei para casa, percebi que a atmosfera era diferente. Ana estava serena, mas uma preocupação dançava em seu olhar. O que você faria se eu te dissesse que sei de algo? Ela questionou de repente. Aquela frase disparou alarme dentro de mim. De repente, eu peguei um gosto amargo na boca. Não sei do que você está falando, Ana. O que você quer dizer? Naquele instante o chão parecia sumir sob os meus pés. Não poderia nem imaginar que uma bomba estava prestes a explodir. Cada segundo passava lentamente e cada batida do meu coração ecoava como um aviso de que ou poderia perder tudo. O que fazer agora? Os pensamentos se misturavam na minha cabeça e a pergunta ecoava sem parar. A dúvida e o medo eram como sombras que nunca me deixavam em paz, e a verdade finalmente estava fazendo uma cobrança que eu não poderia ignorar. A vida de mentira em que eu estava preso não podia mas continuar. Cada dia que passava era um peso insuportável, e a verdade me consumia por dentro. Decidi que finalmente era hora de contar tudo para Ana. A sensação de libertação misturava-se com um medo terrível. O que aconteceria se ela não me perdoasse? O chão tremia sob meus pés quando me sentei à mesa da cozinha com ela, a luz suave da manhã entrando pela janela. Ana, precisamos conversar, eu disse, embora a voz tremeceu. O olhar dela era uma mistura de curiosidade e tensão. Quando as palavras começaram a sair, foram como uma avalanche. Falei sobre Sofia, sobre como tudo começou e como eu nunca quis magoá-la. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela e eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Mas assim que terminei, um silêncio pesou entre nós, como se a verdade ainda estivesse buscando o ar. Então, o que aconteceu em seguida cortou como uma faca. Ana não só se despedaçou com as minhas revelações, mas também me tirou o chão debaixo dos pés. Lucas, você não está acreditando que ou sou a única que não sabia disso? Não é? Entre lágrimas, ela me disse que havia conversado com Ricardo, meu melhor amigo, naquela mesma manhã. O que ele já sabia da sua vida dupla? Lucas estava me observando sofrer enquanto você jogava tudo fora como se fosse um jogozinho. Meu coração parar. Ricardo sabia como ele pode fazer isso comigo. O sentimento de traição foi como um golpe e a realidade se despedaçou ainda mais. A amizade que tanto valorizava estava ruindo por causa de um segredo tão profundo. Senti um nó na garganta enquanto lembranças de momentos em que confiava nele surgiam. Porque ele não me contou? Eu pensava enquanto olhava para Ana, que agora estava completamente desfeitada. A partir desse momento tudo mudou. O ambiente parecia pesadíssimo e a divisão entre nós três se tornava cada vez mais clara. A relação que construímos se transformou em um campo de batalha, onde ressentimentos antigos emergiram como monstros há muito esquecidos. Como ele pode ser desonesto comigo? Uma parte de mim queria ir atrás de Ricardo para exigir explicações, enquanto outra parte, a mais correta, queria consertar as coisas com Ana. Mas como a confiança estava quebrada e parecia que não haveria volta, atormentado, eu só conseguia me perguntar
O que fiz para merecer isso? A reviravolta que você nunca espera chegou e agora eu tinha que lidar com suas consequências. A verdade tinha um preço elevado, e nesse momento percebi que o amor pode ser tanto um testemunho de força quanto um campo minador. A vida é cheia de reviravoltas, mas nada poderia me preparar para aquele momento. Era um dia comum, mas meu coração já estava pesado com as consequências das minhas escolhas. Eu tinha acabado de sair do trabalho e decidido ir direto para casa, onde Ana me aguardava ainda. Ao meio daquele turbilhão de emoções que rolava entre nós, fui surpreendido por uma mensagem de Sofia perguntando se a gente ainda ia se encontrar. Minha mente estava em caos enquanto meu celular vibrou no bolso. Um pressentimento ruim começou a me consumir. Antes que pudesse decidir, fui surpreendido pela sirene alta de uma ambulância que passou pela rua. Figurativamente, ela gritava meu nome, mas não consegui entender o porquê. Fui até o carro e, quando estava prestes a entrar, recebi uma notificação no grupo de trabalho. No mesmo instante, meu celular tocou novamente. Era uma ligação. Um amigo em comum me informava que Ana havia sofrido um acidente. Ela está no hospital. O caso, o ar desapareceu dos meus pulmões. Meu coração parecia despedaçado. O que eu estava fazendo? Como pude hesitar com Sofia enquanto minha esposa estava em perigo? Eu tinha que ir e rápido. O dilema apertou em meu peito como uma tenaz. Era como se eu estivesse dividido em dois, e esses dois mundos estavam prestes a colidir de forma devastadora. A lealdade que eu devia a Ana e o amor que sentia por Sofia estavam se esfarelando diante de uma situação incontrolável. Eu dirigia o trânsito. Parecia uma eternidade. A imagem de Ana machucada, talvez assustada, não saía da minha cabeça, porque não fui mais presente. As palavras dela ecoavam e se misturavam com o barulho ensurdecedor do meu pensamento. A frustração e a dor me deixavam furioso. Como eu cheguei a esse ponto? O que eu diria a ela, ou ainda mais, o que eu iria dizer a Sofia, que pouco sabia sobre o que estava prestes a acontecer? Quando eu chegasse ao hospital, a estrada parecia interminável e meu coração palpitava de tensão. O único pensamento que importava era: preciso ver Ana, preciso dela do meu lado. Ao chegar ao hospital, encontrei as luzes intermitentes refletindo em meu rosto e um sentimento de pânico tomou conta de mim. O recepcionista me olhou com uma expressão grave e, em um piscar de olhos, as dúvidas sobre a minha lealdade e amor se tornaram irrelevantes. Voltando a fazer a pergunta que eu temia fazer, sabia que não era a hora para pensar em Sofia, mas apenas em Ana. A decisão tinha que ser rápida, e assim que entrei no corredor percebi que a vida não aguarda. Cada segundo que passei ali me fez perceber que eu estava prestes a perder o que mais valorizava, e a única coisa que realmente importava era estar ao lado da mulher que eu disse que amava. Mas ainda havia uma pergunta que pairava no ar: e Sofia? O que eu diria a ela? A resposta disso poderia mudar tudo, mas naquele momento a única coisa que eu queria era correr até Ana e pedir perdão por cada segundo que passei afastado dela. A escolha já não parecia ser apenas sobre amor ou lealdade, mas sobre a necessidade de corrigir meus erros antes que fosse tarde demais. Depois de um turbilhão de emoções e revelações, tudo estava mudando mais rápido do que eu poderia processar. Estive ao lado de Ana no hospital e ver seu rosto machucado me fez sentir um peso enorme na consciência. Eu a amava, mas também percebia que a confiança que ela tinha em mim estava despedaçada. A culpa era aterrorizante, e as consequências das minhas mentiras estavam finalmente se revelando. Estar com ela no hospital, sem saber o que esperar, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Aquela madrugada não foi fácil. Ana passou algumas horas em observação, e eu não consegui desviar meus pensamentos. Depois de tudo o que eu poderia dizer, como poderia consertar tudo que destruiu por causa dos meus próprios erros? O que restava de nós? Enquanto a noite avançava, eu assistia às luzes do corredor. Enquanto ela dormia, o silêncio era como um lembrete da dor que eu causara. Afinal, eu havia machucado a mulher que sempre esteve ao meu lado. Quando ela finalmente acordou, um medo profundo se apoderou de mim. O que eu diria? O amor? Eu sou um canalha. E sinto muito, não parecia o suficiente, mas ainda assim era o que estava em minha mente. Quando nossos olhares se cruzaram, um turbilhão de emoções se formou na atmosfera entre nós. Ela não tinha a força da raiva ou da tristeza, era algo mais sutil: decepção. Então tomei fôlego e decidi que era hora de ser verdadeiro nas minhas palavras e sentimentos. Comecei a explicar tudo,
Como fui totalmente idiota ao me deixar levar por essa situação, como me deixei afundar nas mentiras e como havia aprendido da pior maneira que precisava dela a cada palavra que eu falava saía com a sinceridade de quem quer desesperadamente se redimir. Ana ouviu em silêncio, mas em seu rosto havia a luta entre querer acreditar em mim e a dor que eu havia causado. Depois de um tempo ela pediu para que eu a deixasse um pouco sozinha. O vazio que pairou no ar foi quase um golpe físico antes mesmo de sair. Pude ver uma lágrima escapar do canto do seu olho, e aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Não havia como fugir da realidade do que fiz e da desconfiança que pesava entre nós. O futuro ainda era uma incógnita. Fui para casa com o coração pesado pensando em tudo o que envolvia a nossa história. Num primeiro momento, eu não sabia o que viria a seguir. As marcas que deixei seriam difíceis de apagar, mas no fundo algo dentro de mim dizia que precisava fazer o que fosse necessário. Para reconquistar Ana, o caminho seria longo, mas eu teria que ser paciente e mostrar através das minhas ações que realmente estava disposto a mudar. Com o passar dos dias, a ideia de recomeçar começou a brotar em mim. Por mais assustador que fosse, era necessário enfrentar meus erros e encarar a verdade de que eu tinha a chance de me redimir mesmo que tudo tivesse mudado, e ao mesmo tempo era uma certeza de que precisava honrar o amor que ainda restava entre nós. A promessa de um futuro incerto parecia melhor do que viver na mentira, e a força que deveria ter feito há muito tempo começou a surgir dentro de mim. Estava decidido, eu não iria desistir tão fácil. As sombras da minha vida dupla estavam ali, mas na luz da verdade, quem sabe um novo Lucas pudesse surgir, um que não tivesse medo de amar de forma transparente e honesta. Quando olhei uma última vez para trás, percebi que por mais espinhoso que fosse o caminho à frente, era o caminho que eu realmente queria trilhar ao lado de Ana. E essa força começou pela primeira vez a me dar esperança. Se inscreva no canal, deixe seu comentário.